E a pergunta de hoje é: olá, Persora, atualmente lidero um time de back-end. Quando eu era desenvolvedor, meus líderes raramente me davam contexto sobre o negócio e meu foco era cumprir as tarefas que me passavam. Agora que eu estou do outro lado, vejo uma realidade diferente. Meu time está sempre questionando a estratégia por trás das decisões e me pego tendo que explicar mais do que eu imaginava. Gostaria de ajuda para lidar com isso. Bom, o líder não deu muito detalhe do contexto, se ele tá fixo, se ele é CLT, PJ, se ele tá numa Big Tech ou numa software house, mas independente do cenário, eu consideraria muito importante ter clareza e ter uma visão clara, coletiva do time. A gente trabalha muito melhor quando a gente sabe para onde está indo. E quando a gente fala de tomadas de decisões sendo questionadas, é muito comum que o time esteja se sentindo mal aproveitado, porque imagina se todo mundo tem uma mesma informação de para onde o negócio está indo, sabe o que acontece depois da entrega individual dele, ele consegue pensar o negócio com você, e isso faz muita diferença. É como se a gente definisse o destino e até pudesse mudar o meio de transporte, fazendo uma analogia, mas a gente sabe para onde está indo. E é legal você, líder que fez a pergunta, trazer a sua experiência, né? Você conta que o seu líder, quando você era liderado, não compartilhava muitas informações do negócio, mas que você também não tinha o hábito de questionar, né? Você focava ali na entrega individual. Isso é muito comum no modelo comando e controle, que ainda existe hoje, por incrível que pareça, que não tem funcionado mais, porque a gente está num cenário onde as entregas são coletivas. E quando eu falo assim, novo cenário, às vezes as pessoas falam: que cenário é esse? É simples, é um cenário de um volume enorme de informação, muita informação, e uma velocidade enorme de atualização. Então a gente está num cenário onde, enquanto uma pessoa do time está estudando infra, outra está estudando banco de dados, outra está estudando segurança, a gente monta a squad justamente para ter uma porção de expertise pensando junto ali, e a gente não tem mais como trabalhar individualmente. Isso é impossível nesse cenário. E essa é a razão pelo qual, se o time não sabe para onde o negócio está indo, a produtividade é muito afetada, tá? E você pode me dizer: eu que sou o líder de back-end, que estou sendo questionado, não tenho informações. Aí eu vou falar para você: olha para isso como uma oportunidade de ter uma conversa madura com o seu líder, inclusive de ser visto como um profissional mais maduro. Mas como que vai ser essa conversa? Vamos começar por aí. Você vai falar com a sua liderança: eu gostaria de fazer alguns alinhamentos com o meu time para melhorar as entregas coletivas e gostaria da sua ajuda, você que tem uma visão do todo, uma visão muito maior do negócio. E aí eu listei aqui algumas perguntas para a gente responder junto, para eu me organizar, para deixar essas regras do jogo bem alinhadas com o meu time. E aí a primeira pergunta dessa conversa é: para onde a empresa está indo, né? Quais são os nossos objetivos no curto, médio e longo prazo? E quando a gente faz essa pergunta para uma gerência, para um executivo, é muito comum que a gente extrai algum valor de propósito. Por exemplo, aqui na Persora a gente tem time de tecnologia. A longo prazo a gente quer mudar a lógica de produtividade. A gente não fica falando isso para fora, mas aqui dentro todo time tem essa consciência. Então, quando a gente fala mudar a lógica de produtividade, em que mercado? Na América Latina? É global? É só Brasil? E essas informações vão surgir. A gente vai ser referência em qualidade de código. A empresa vai trazer ali quais são os objetivos, e aí quando você traz isso pro trimestre, tá, e nesse trimestre essas funcionalidades estão alinhadas a isso? Porque falar para um back-end: ó, essa funcionalidade está alinhada com o nosso destino, isso aumenta a energia, aumenta a potência, aumenta o alinhamento, melhora a comunicação. Ou não estamos desenvolvendo funcionalidades novas. Nesse trimestre a gente está tornando o nosso software, a nossa tecnologia mais robusta para expansão no próximo. Então essas informações vão ser as primeiras que você vai extrair da sua liderança. A segunda pergunta que você vai fazer é: o que não toleramos nessa jornada? A gente já sabe para onde está indo e o que a gente não tolera nessa caminhada. Então aí, com certeza, você vai extrair da sua liderança coisas que a empresa abomina, que são fatores de chamada de atenção, de corte, como por exemplo, às vezes o não compartilhamento de risco, né? Tem empresa que responde: a gente não tolera que você não compartilhe o risco. A gente tá todo mundo aqui desenvolvendo uma tecnologia nova e o risco é de todos, de dar certo ou errado, de ter que fazer retrabalho, correção. Então a gente tá junto, tem que aprender a trabalhar
junto. A gente não tolera, tô dando exemplos aleatórios, individualismo, egocentrismo. Por que que a gente não tolera? Porque a pessoa fala, olha, não entreguei porque fulano não entregou a parte dele. Então, não vai ter essa desculpa. A gente não tolera que você vire um ser individual ali na entrega, já que a entrega é coletiva. Isso, lógico, para cada empresa vai ter ali o que não é tolerado. E a última pergunta dessa conversa, o que nós mais valorizamos? Isso é muito importante. Então a gente tá falando só de 3 perguntinhas para você começar esse papo ali. E aí, de repente, vem um modelo, né? Alinhamento acima de tudo. Nós valorizamos muito o alinhamento acima de tudo. O que que isso significa? Que um desenvolvedor do seu time back-end vai falar com você, pô, tá entrando demanda não prevista no meu sprint. Como que a gente faz para isso não ser recorrente? Então, assim, a pessoa não vai ficar reclamando, ela vai falar, eu vim aqui fazer um alinhamento, né? Eu não quero trabalhar desalinhado com o nosso objetivo, com para onde a gente está indo, com a entrega do trimestre, com o que não é tolerado. Eu gostaria que a gente tivesse uma ação rápida para isso não ficar recorrente. E outras coisas que vão surgir, que é o que você mais valoriza. Por exemplo, o aprendizado, o compartilhamento de conhecimento. Então, todo mundo tendo clareza do que é mais valorizado, começa a ocupar as horas ali, o tempo que tem, de repente, quando uma entrega demora menos do que o previsto, com aquilo que a empresa valoriza. Tá todo mundo indo pro mesmo destino. Então, eu ajudei você a falar mais com a sua liderança do que com o seu time, porque eu trouxe o exemplo que é muito comum, infelizmente, na maioria dos casos, a primeira liderança não tem muita informação do negócio. Então, a gente começou ali no fundamento. Você vai pedir a sua liderança, se você ainda não tem, e aí você vai transferir isso pro time. Você vai manter o time atualizado, porque isso é mutável, isso se ajusta. E quando você faz isso, a carga das suas costas, ela reduz e as pessoalidades reduzem muito, porque todas as decisões do time passam a estar alinhadas com a estratégia da empresa. Então, assim, quando a gente conversa com os times que a gente acompanha, que usam a nossa ferramenta, é muito comum eles trazerem isso. O líder tech desse novo contexto, desse novo cenário, está sendo exigido cada vez mais para entender do negócio. E a gente está aqui para apoiar a sua liderança.